Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês também? Glória a Deus. Aqui é o vosso amigo, irmão em Cristo, presbítero, missionário Deronil dos Santos. Estou falando da Bahia. Deixa eu apagar isso aqui, muito forte. Não é da pito, não. Estou falando da Bahia, estado da Bahia. Eu vou trazer um estudo agora da Palavra de Deus, vou ministrar um estudo muito, muito importante. O tema do estudo da Bíblia. Mais uma vez, antes de entrar, pegue suas canetinhas, pegue a sua Bíblia, a principal fonte de informação, pegue um caderninho e anote pelo menos os versículos que eu estarei citando aqui. E confira, para ver se falarei algo de mim, algo da minha cabeça, do meu coração, ou se realmente estarei transmitindo a palavra de Deus. A palavra de Deus é vida. Amém? E o tema do estudo desta oportunidade, 5 passos para conhecer um homem ou uma mulher de Deus. Ou as 5 características. Tem muito mais. Mas se for tratar, daria umas 10. Mas vou tratar os 5 básicos para iniciar. Porque se fôssemos falar tudo, seria um vídeo de no mínimo 1 hora, 1h30 ou 2. Estudo bíblico é sempre longo. Mas eu vou deixar 5 passos para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, conhecer um homem ou uma mulher de Deus. Alguém diz assim, mas isso é fácil. Não sei. Vamos conferir na Bíblia. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Você pode abrir a Bíblia comigo? Glórias a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Mateus, Evangelho de Jesus Cristo. É o tema ou abertura oficial desse estudo bíblico. Versículo 13 e 14. Então vamos para o primeiro passo. Primeiro passo. Eu já ouvi de pessoas que dizem assim eu. Nada desse negócio de terceirizar as minhas falas. Eu só falo Bíblia e só bato. Eu não bato em ninguém. Eu não tenho mensagens duras. As mensagens que o Senhor me dá é para edificação. É um dom. Você já ouviu falar no dom de exortar, de corrigir? E a palavra de Deus diz que os dons é para isso, é para consolar, exortar e corrigir a igreja. E o meu objetivo é que você, meu irmão, minha irmã, vai para o céu. Se você ouvir a palavra do Senhor do jeito que eu ministro, eu tenho certeza, e botar em prática, se eu colocar em prática, é garantida. Porque alguns se limitam apenas ao dom de revelação e profecia. Eu louvo a Deus, Deus também me tem dado. Mas, Paulo falou, eu prefiro falar 5 palavras que as pessoas compreendam do que 1000 que as pessoas não compreendem. Então vamos ler? Abriu a sua Bíblia? Diz assim a palavra de Deus. É o primeiro passo, que fala assim, 13 e 14. O 13 diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, diz assim, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar?
para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O crente, o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, é o sal da terra. Primeira coisa que ele é, sal. Segunda coisa que ele é, luz do mundo. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não dá para esconder uma cidade que é construída no alto do morro. Todo mundo vê, todo mundo sabe. Todo mundo observa. Uma cidade, qualquer lugar que você passar, todo mundo vê. Da mesma forma é a luz. Eu estava analisando, estudei um pouquinho sobre o que é que Jesus disse. Esse versículo, vós sois o sal da terra. Você crente, você sabia que você é o sal da terra? Para que serve o sal? Você já parou para analisar? Para que serve o sal? Qual a finalidade do sal? Vamos botar o sal na alimentação. O sal, ele serve para temperar. Se você colocar muito sal, pode jogar a comida fora. Ninguém vai conseguir comer, porque é muito forte. Se você não colocar sal nenhum, também ninguém vai conseguir comer, porque vai ficar insosso, vai ficar uma coisa sem gosto. Por mais que seja temperado, mas ela tem que estar com sal. Todos os temperos, nenhum deles se sobressai ao sal. Mas Jesus disse uma frase aqui no versículo 13, muito importante. Se o sal for insípido, o que é um sal insípido? Vamos simplificar para ganhar tempo. É um sal que não foi tratado. É um sal bruto. É um sal que não foi limpado para que possa ser servido. É um sal que do jeito que pega no mar, no saleiro, lá na localidade, onde se tira sal, ele não tem utilidade. Então o sal precisa ser tratado, ser bom, senão ele é insípido. Ele não serve para outra coisa, para não ser pisado. Assim é o crente, que a pessoa que aceita Jesus, mas ele não foi tratado. Tratado como? Tratado pela palavra, aprendeu os bons costumes. Tem pessoas que ficam na igreja muitos anos e continuam com aquela velha natureza, aquele velho costume, e ainda diz assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Está errado. Essa é uma expressão carnal. É uma expressão desagradável. Porque a Bíblia diz, 1 Coríntios 5,17, que as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Jesus diz que aquele que não nascer de novo, então não dá para dizer, eu nasci assim e vou morrer assim. Não. Você nasceu no dia que aceitou Jesus, se confirmou no dia que nasceu para Cristo, batizando-se nas águas. Ali é o novo nascimento. Morreu aquela velha natureza, aquele velho costume, aqueles velhos hábitos. Então você vai agora em espírito e dentro da palavra de Deus ser o sal do mundo. Vai procurar andar temperado, vai procurar temperar, vai procurar viver e andar em novidade de vida. Acabou, chega daquele papo, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu nasci assim, ninguém manda em mim. A Bíblia vai te provar que manda assim. Se você quer ser crente, se você quer ser cidadão do céu, você vai ver que para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que ser sal, temperado. Nem salgado demais, nem sem sal demais. Tem que ser temperado. E outra coisa, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Olha que coisa. Não se esconde uma candeia ou uma luz debaixo de uma cama. Porque se ligar uma luz debaixo de uma cama, debaixo de qualquer lugar, aonde tiver uma fresta, onde tiver um buraco, a luz vai... E quem estiver passando vai ver. Assim são nós. Nós somos observados 24 horas. Diz a Bíblia, sabei vós que estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. Então a luz, aonde ela passa, ela é observada. Então, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Amém?
Glórias a Deus, louvado é o nome de Jesus. Primeiro Reis dá-nos um exemplo de um homem que foi luz e foi um exemplo muito bom. O nome desse homem chama-se Eliseu. Está lá a história de Eliseu no capítulo 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Eu não vou entrar no detalhe, mas a palavra de Deus diz assim, que a mulher, ela viu, ela sempre observava. Foca isso para a sua vida. A mulher sempre observava aquele homem, quando ele passava, o jeito que ele passava, o jeito que ele se vestia. E conhecia aquele homem, porque ouvia que outros falavam dele, viam o seu testemunho. E aí, aquela mulher falou para o seu marido, tenho visto, 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. Tenho visto que aquele é um santo homem de Deus. Lê a história que você vai ver. E ela falou para o seu marido, vamos fazer aqui, colocar um quartinho, uma cama, uma lamparina ou um candeeiro da época, e vamos ter esse homem por perto, porque é bom ter um crente honesto, um crente luz, um crente sincero por perto, é muito bom. Ter um crente por perto é agradável. Ter um crente luz, sal por perto é uma coisa abençoada, é uma honra, é um privilégio. Porque se esse crente, aonde ele chega, onde ele está, ele é luz, ele tem um bom testemunho, os outros falam bem dele, igual aquela mulher falou de Eliseu, aonde aquele crente está, aonde aquele crente põe o pé, Deus põe o pé. Deus se faz presente. O Espírito Santo de Deus se faz presente. É só você ver a história de Jacó, quando chegou na terra de Labão. Tudo Deus abençoava ele. Você vê a história de José. Com todas as suas lutas e dificuldades, Deus honrava ele. Deus abençoava. E todos, até no presídio, José era abençoado. Assim é nosso dia. Então ter um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus por perto, é uma bênção. Mas a pergunta é, meu irmão, minha irmã, nesse primeiro item, ou nesse primeiro passo, conhecendo um homem de Deus e uma mulher de Deus, traduzindo, conhecendo um verdadeiro crente, aonde você passa, aí, aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda, ou até mesmo aonde você se diverte, o que as pessoas falam de você? Está dentro do estudo. O que as pessoas dizem a seu respeito? O que as pessoas dizem quando você vira as costas? Que você é um homem de Deus? Que você é uma mulher de Deus? Que eles querem ser crente igual você? Que eles querem ser cristão igual você? Ou usam aquela palavra que eu já ouvi muitas pessoas dizerem, para ser crente, igual, ainda cita nome, igual fulano ou ciclano, prefiro ficar no mundo. O que as pessoas estão vendo em você? Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Luz ou estão vendo em você treva? Que ao invés de se aproximar de Deus, por causa do seu testemunho, estão se afastando de Deus. Como que a igreja, ou como que o mundo está te vendo? Tem prazer? Tem orgulho? Tem vontade de estar perto de você? Tem vontade de te trazer? Ou quer que mantenha você distante? Porque tem uns que querem ficar distante por invejas, mas a maioria é por causa do mau testemunho, por causa das más palavras, por causa dos maus exemplos, por causa das más brincadeiras, por causa dos maus costumes. Como que o mundo está te vendo? Esse é o primeiro passo. A exemplo de Eliseu. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. A mulher diz, tenho visto.
Então como é que eles te vê quando você passa na rua? Quando você vai para o seu trabalho? Quando você vai para a igreja? Às vezes, o crente, com a Bíblia debaixo do braço, e aí a pessoa vai, ao invés de falar ali, ó, aquele é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus, aquele é um jovem de Deus, aquela é uma jovem de Deus, parabéns. Fala lá, ó, se esconde atrás da Bíblia, mas não tem testemunho de crente, não tem exemplo de crente, não tem nada, dá até vergonha. Eu não vou na igreja dele nunca, eu não vou na igreja dela nunca. Você é crente lá fora, no seu trabalho, na rua onde você passa todos os dias, na beira da sua casa, as palavras que ouve dentro da tua casa são palavras boas? O testemunho que vem de você no dia a dia são agradáveis? Pense nisso. Esse é o primeiro passo. Se o crente não for luz do mundo, se não for o sal da terra, ele não serve para nada a não ser para ser insípido ou para ser pisado pelos homens. Ser pisado é quando a pessoa critica, ao invés de fazer um elogio, mas não é porque eles odeiam a palavra dela, porque o seu testemunho não é testemunho de crente. O seu testemunho, o seu exemplo, as suas brincadeiras, as suas palavras, no serviço, na escola, ou em qualquer lugar que seja, não é uma palavra boa a ser seguida. Talvez você pode ser um bom profissional, mas como cristão você é uma decepção. Então está na hora de mudar, está na hora de ser luz, está na hora de ser exemplo, está na hora de ser motivo de, com o seu testemunho, as pessoas sentirem desejo de congregar, de ir para a igreja, de ser crente, de ouvir a palavra de Deus, porque viu que em você tem mudança, vê que em você tem luz, vê que em você tem paz. Tem pessoas que às vezes olham para irmão, para irmã, até para obreiro, e dá aquela palavra: não quero estar naquela igreja nunca. Então presta atenção nessa palavra, nesse primeiro passo, ou nessa primeira característica do crente, para se conhecer um verdadeiro crente. Você é verdadeiro ou você é falso crente? Só tem nome de crente. Dentro da igreja, você é crente. Fora da igreja, sua luz apaga. Olha aqui, ó. Dentro da igreja, a luz acende. Às vezes se recende por causa de reflexo dos outros. Mas fora da igreja, a luz se apaga. Pensa nisso e começa a mudar o modo de vida. Entra na palavra. Jesus diz: porfiai, esforçai por entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Jesus diz, Mateus capítulo 7 também, versículo 21 e 22, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. E muitos, eu quero frisar isso, muitos vão dizer naquele dia: Senhor, em teu nome expulsamos demônio. Senhor, em teu nome operamos milagres e maravilha. E aí? A pergunta é, esse versículo, essa palavra, Jesus está dizendo para quem? É para o mundo ou é para a igreja? É para os ímpios ou é para o crente? São para pessoas que estão dentro da igreja, falando que é crente, dizendo que é crente, mas muitas das vezes ele só tem um cartão de membro. Está dentro da igreja todos os dias, mas o testemunho dele, o testemunho dela, o testemunho do obreiro não condiz com a Bíblia, não condiz com a palavra. As palavras dele, as palavras dela, as palavras do jovem, as palavras da jovem é mundana e não condiz com a verdade. Então pensa nisso. Mateus 5, versículo 13 e 14. Esse é o primeiro passo para se conhecer um homem e uma mulher de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Pensa direitinho. Como é que está a tua vida? Como é que está o teu testemunho? Está trazendo bom testemunho? Bons fluidos? Os de fora estão se orgulhando de você? Se tiver, parabéns. Se não tiver, pensa direitinho e reveja seu conceito. Amém?
Glórias a Deus, vamos para o passo 2 do servo de Deus, a serva de Deus. Aleluia. Glórias a Deus.